21 de março de 1960, maternidade de São Paulo, localizada no bairro Cerqueira César. Exatamente nessa data e nesse lugar, nascia um bebê. Seu nome seria Ayrton Senna da Silva. Tudo ocorreu normalmente, e para a maternidade era só mais um bebê. Mas as pessoas não faziam ideia que aquele ser humano que acabara de nascer se tornaria não só no maior piloto de Fórmula 1 da história do Brasil, como também num herói nacional. Esse gigante, infelizmente, encontraria seu fim em 1994, vítima de um acidente grave no circuito de Imola. E de todas as homenagens destinadas a ele, a mais emblemática sem dúvidas foi a feita pela McLaren. E é sobre essa homenagem que eu vou comentar nesse vídeo. Então deixa o gostei, se acomoda e bora! Eu já vi pessoas questionando toda essa exaltação feita à Senna. E claro, não há nada de errado nisso. Mas você não precisa se esforçar muito para entender o porquê ele recebe toda essa exaltação. Ayrton Senna era uma pessoa perfeccionista, pelo menos com o seu trabalho. E isso era visível. Um dos apelidos que ele ganhou ao longo de sua vida foi Rei da Chuva. Eu não entendo quase nada sobre Fórmula 1. E você não precisa entender para sacar que, para um piloto receber um apelido desses, significa que ele tem um controle absoluto na pista molhada. Se você já dirigiu na chuva, sabe muito bem como é, e os perigos adicionais que surgem. E isso sem contar com o fator mais importante de todos, a velocidade. Um motorista comum lida com velocidades de 50 a 140 km por hora, no máximo. Na Fórmula 1, a média sobe para casa dos 264 km por hora. Agora, imagine só estar a 200 km por hora em uma pista molhada, cheia de curvas e carros com pilotos que, assim como você, também almejam a vitória. Pegou a visão? É como eu disse, você não precisa entender de Fórmula 1 para sacar o óbvio. O Senna venceu muitas vezes, mesmo estando em situações críticas. Ele tinha um desejo de vitória e fazia o possível para alcançá-la. E assistindo alguns vídeos dele, muitas vezes me dava a impressão que ele era ajudado por uma força superior. Tá, com essa daqui eu fui longe, mas eu tenho um bom exemplo. Mônaco, 1992. O Senna nessa corrida segurou no braço o Nigel Mansell, nas últimas 3 voltas. E após finalizar em primeiro, poucos metros depois o motor do McLaren, o carro guiado por Senna, estourou. E claro, existe uma explicação racional para isso, eu sei. Mas se alguém quisesse uma definição de tempo perfeito, esse acontecimento se encaixaria perfeitamente. Pois se a corrida se estendesse por mais uma volta, ele perderia. Na verdade, se ela se estendesse só por mais alguns metros, ele iria perder. Tudo que eu narrei até aqui foi só para você ter uma mínima ideia de quem era o piloto Ayrton Senna. Isso que eu nem falei da pessoa em si. Mas vou deixar esse ponto para uma outra ocasião. O que eu vou comentar agora é o tributo. Saímos de 1994 para 2018, exato ano em que foi lançado o McLaren Senna, um dos modelos de rua mais extremo que a McLaren já produziu. Se você comparar o Senna com os demais McLarens, vai reparar que o seu desenho foge ao dos seus irmãos de marca. Isso porque o Senna foi feito para ser homologado, mas ao mesmo tempo foi projetado para ter o melhor desempenho possível na pista. E para isso não basta só um motor potente, mas a aerodinâmica do modelo necessita ser de ponta. E por esse motivo o seu desenho fugiu um pouco do padrão da marca. Tudo em prol do melhor coeficiente de arrasto possível. Repare as enormes entradas e saídas de ar à frente e atrás dos pneus. A aerodinâmica é tão foda quanto a potência da máquina. E uma informação que eu encontrei e achei sensacional foi a seguinte. Você tá vendo esse spoiler gigante do Senna? Pois bem, ele era capaz de gerar tanta carga aerodinâmica, ou força descendente, que poderia chegar a romper o sistema de suspensão traseiro. Claro que a McLaren fez ajustes para que algo assim nunca viesse a ocorrer, mas era uma baita capacidade. E só para você ter uma noção, existe a versão GTR do Senna, e o seu spoiler
é capaz de gerar 1 tonelada de força descendente. Isso seria o mesmo de ter um carro compacto em cima da sua traseira. Absurdo demais, né? Ambos os modelos possuem a carroceria toda feita em fibra de carbono e são equipados com o mesmo V8 biturbo de 4 litros. Só que no Senna comum a cavalaria é de 800. Já a versão GTR teve um ganho de potência, graças a algumas mudanças como a retirada de um catalisador, o que também aumentou o berro da fera. Ao todo, foram produzidas 500 unidades do Senna e 75 unidades do Senna GTR. Fora essas 75, existiram outras 4 unidades usadas para testes em pista. Esses modelos são chamados de XP, e normalmente todos eles ficam sob posse da McLaren, mas esse em especial foi negociado pela Fundação Lia Maria Aguiar, e hoje está exposto no Museu Escola da Fundação. Esse é o único Senna GTR da América Latina inteira. E no final de 2019, para surpresa de todos, os outros 3 Senna GTR XP foram postos à venda. Cada um deles apresenta uma pintura que referencia um marco de Senna na Fórmula 1. Vale comentar também as séries especiais, como a LM, GTR LM e Cayman. O Senna LM é uma homenagem à homenagem. Isso porque o F1 LM, modelo qual é homenageado, foi feito para homenagear os 5 F1 GTRs que competiram nas 24 horas de Le Mans de 1995. Apenas 20 exemplares do Senna LM foram produzidos, e em 2020, uma dessas unidades, pertencente a um ex-piloto de Fórmula 1, acabou se envolvendo em um acidente. Falando agora do Senna GTR LM. Como eu comentei, em 1995, 5 F1 GTRs competiram nas 24 horas de Le Mans, os quais conseguiram finalizar em primeiro, terceiro, quarto, quinto e 13º lugar. Isso foi um feito histórico da McLaren, e eu vou comentar essa história em um outro vídeo. Para essa homenagem, além das rodas, a pintura foi feita para ser o mais fiel possível aos modelos originais, de forma que cada Senna levou 800 horas só para ser pintado, sendo que um em especial demorou muito mais que isso. E por último, a Cayman. Essa foi idealizada para comemorar os 50 anos do título da McLaren no campeonato Cayman em 1969. Nessa competição, a marca venceu todas as provas da temporada. Apenas 3 unidades foram feitas, e esse número é porque na época, o time que competia possuía apenas 3 carros. Essa foi a homenagem da McLaren ao monstro das pistas. O Senna não é um super esportivo comum, assim como o Ayrton Senna não era um ser humano comum. Se você quiser ver um devorador de pneus, é só assistir o vídeo anterior. Deixe a sua opinião, o gostei, e a gente se vê no próximo vídeo.